Agora nós vamos falar a respeito da poesia, a poesia bíblica. O que é uma poesia? É um verso escrito para ser declamado ou cantado em vez de lido. Enfatiza a sonoridade, o ritmo, as estrofes, a subjetividade, imagens e símbolos vívidos. Um terço do Antigo Testamento é composto de poesia. Então nós precisamos entender esse gênero literário para nós entendermos profundamente o Antigo Testamento. Os únicos livros do Antigo Testamento que não são poéticos, não tem nada de poesia, são Levítico, Ruth, Esdras, Neemias, Ester, Ageu e Malaquias. O restante do Antigo Testamento ou tem livros inteiros de poesia ou tem partes substanciais de poesia. Eu trouxe um exemplo de uma poesia muito conhecida na nossa língua, de Gonçalves Dias, A Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então nós vemos que a poesia ela tem características, ela tem rima, ela tem subjetividade, ela tem emoção e dessa forma que nós temos que interpretar a poesia. Quando Gonçalves Dias diz, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o que ele estava querendo dizer? Que terra é essa que tem palmeiras? Ele estava sendo extremamente poético. Ele estava em Portugal, havia estudado em Portugal, estava com saudades do Brasil. Que terra é que tem palmeiras? A nossa terra. A nossa terra tem palmeiras e nessas palmeiras canta o sabiá. E as aves que aqui gorjeiam, aqui em Portugal, as aves que gorjeiam aqui, as aves que cantam aqui, não gorjeiam como lá. É dessa forma que nós temos que entender a poesia, extremamente subjetiva. Nós fizemos uma separação aqui dos livros poéticos, livros que têm muita poesia. Mas nós precisamos fazer uma ressalva de que nós precisamos interpretar a poesia como poesia. Da mesma forma que nós não podemos fazer doutrinas de narrativas, nós não podemos fazer doutrinas de livros poéticos também, porque ele é muito subjetivo, ele tem muita opinião. Vamos lá, poesias do Antigo Testamento, os livros de sabedoria, quais são? Jó, Provérbios, Eclesiastes. São os livros sapienciais, que têm muita sabedoria e tem muita poesia. Os livros extremamente poéticos, os profetas. A maioria dos profetas do Antigo Testamento tem muitas porções de poesia. Os Salmos. O Salmo é um livro de cânticos, são cânticos, poemas musicais. Então imagina fazer uma doutrina de um cântico, de um poema musical, eu não posso. Ele pode ilustrar doutrinas, ele pode apontar doutrinas, mas eu não posso fazer doutrinas de poemas. Como nós estamos falando muito aqui do Antigo Testamento, nós vamos falar de 4 características da poesia hebraica. A primeira característica é o acróstico, ou seja, poema alfabético. O que é um acróstico? Cada linha ou conjunto de linhas começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico em sequência alfabética. Então, o livro de Lamentações de Jeremias é um acróstico. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Nós temos Provérbios 31 também. Olha, todos esses salmos aqui são acrósticos. O Salmo 9, 10, 25, 34, 111, 112, 119 e 145. Mas talvez você se pergunte, por que o Antigo Testamento tem tanta poesia? Por que Deus inspira dessa forma o Antigo Testamento? Nós estamos falando de um período de tradição oral, não havia escrita. A poesia é o texto mais fácil de ser lembrado. Ele trabalha com rimas, paralelismo é muito grande na poesia hebraica. Então, por que muitas poesias? Porque seria fácil de povo de Israel lembrar tudo aquilo que os profetas estavam falando. Então, a poesia para ser lembrada, o livro de Salmos, cânticos, os cânticos, nós lembramos de cânticos que foram entoados há muitos anos. Então, essa é a função e por isso foi escrito muitos textos do Antigo Testamento, para ser fáceis de serem lembrados. O próprio livro de Provérbios, você lembra de Provérbios. Então, é muito importante nós entendermos essa grande característica da poesia hebraica.
Estou trazendo aqui um poema lindíssimo a respeito da exaltação das Escrituras. É o Salmo 119. Ele é um acróstico. Por quê? Porque ele divide-se em 8 versículos, cada estrofe, e todo o início das palavras começa com uma letra do alfabeto hebraico. E ele corresponde às 22 letras do alfabeto hebraico. Então, os primeiros 8 versículos do Salmo 119 começam com Aleph. Os próximos 8 versículos com a segunda letra do alfabeto hebraico. Então, é lindíssimo esse acompanhamento, esse arranjo que tem o Salmo 119. Apenas 2 versículos do Salmo 119 não falam exatamente da Bíblia, mas de uma maneira inusitada aponta também. Mas todos os outros exaltam as Escrituras. É um poema lindíssimo. Temos também o Salmo 34. Eu não trouxe todo o Salmo 34 aqui, que nós não teríamos espaço. Mas cada versículo do Salmo 34 traz uma letra do alfabeto hebraico. Então é lindíssimo. Ele começa com Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re. E cada versículo vai trabalhando esse poema maravilhoso que é o Salmo 34. Um outro acróstico é o livro de Lamentações de Jeremias. Então vocês percebem que o primeiro versículo começa com Aleph, o segundo com Beit. É interessante, é lindíssimo nós lermos o livro de Jeremias e pare para pesquisar. O capítulo 1 de Jeremias tem 22 versículos. O capítulo 2 tem 22 versículos. O capítulo 3 tem 63 versículos. O capítulo 4, 22 versículos. O capítulo 5, 22 versículos. Olha que lindo, que arranjo mais maravilhoso foi colocado aqui no livro de Lamentações de Jeremias. A segunda característica da poesia hebraica é a aliteração. O que é uma aliteração? É a justa posição de palavras ou sílabas que começam com a mesma consoante. Nós trouxemos aqui o Salmo 122, 6. Shalu, Shalom e Yerushalayim. Então vocês percebem que é uma repetição do som do Shin, Shin, Shin e do Lamed. Lamed, Lamed, Lamed. Isso é uma aliteração. Shalu, Shalom e Yerushalayim. A terceira característica da poesia hebraica é o paralelismo. E nós temos 3 tipos de paralelismo. O paralelismo sinônimo, que é rima de ideias ou palavras. Que significa que a segunda linha, ela repete a ideia da primeira linha. Ela tem o mesmo significado. Exemplo, Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então o paralelismo era muito usado, por quê? Para que os hebreus pudessem lembrar daquilo que estava sendo dito. Por isso essa repetição de ideias. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, é o mesmo que dizer, e não deixes a instrução da tua mãe. É uma repetição de ideias para que eles pudessem gravar. O Salmo 113:7 é um outro exemplo de paralelismo sinônimo. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Pó, lixo, necessitado e pobre. Paralelismo. A repetição da primeira linha com a segunda linha. Temos também o Salmo 19, um paralelismo lindíssimo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, a primeira parte do verso significa o mesmo que a segunda parte. Os céus é o mesmo que dizer firmamento. Os céus proclamam, o firmamento anuncia. Proclamar e anunciar são sinônimos. A glória de Deus. Glória e obra. Toda a obra de Deus reflete a sua glória. Você olha para os céus, você vê a obra de Deus, que não deixa de ser a própria glória de Deus. Obra de suas mãos, das mãos de quem? De Deus. Que paralelismo riquíssimo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aqui nós temos um outro exemplo de paralelismo sinônimo. Isaías 55:8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha aqui, repetindo o mesmo pensamento. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Então aqui nós temos a repetição do primeiro verso. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra,
Vamos repetir esse pensamento? Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, céus, caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui nós temos um paralelismo sinônimo que Isaías faz de maneira lindíssima. O segundo tipo de paralelismo é o paralelismo antitético, em que a segunda linha contrapõe o que é dito na primeira. Então nós temos uma conjunção adversativa ali, sempre mas, porém. Vamos ao exemplo? Salmo 1:6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então essa segunda linha aqui, ele está contrapondo a primeira. Aqui nós falamos de justo. Qual o antônimo de justo? Antitético, ímpios. E o terceiro paralelismo é o paralelismo sintético, em que as duas linhas se juntam para formar um pensamento completo. É a relação de causa e efeito. Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, essa segunda parte aqui, ela completa a primeira. A lei do Senhor é perfeita. E qual é o efeito desta lei ser perfeita? Ela revigora a alma. E a quarta característica da poesia hebraica é a imagem. Randall Robinson, ele diz que nós precisamos criar imagens na cabeça das pessoas quando nós falamos. E a poesia hebraica, ela faz isso de maneira importantíssima. Quando nós falamos assim, a terra precisa de chuva, nós estamos sendo objetivos, diretos. Mas vamos transformar esta frase em algo mais subjetivo. Se eu disser assim, a terra está sedenta, você vai criar uma imagem na sua cabeça. Essa é uma das características da poesia hebraica. E nós temos aqui no Salmo 69:2 que diz assim: atolei-me num profundo lamaçal. Quando você escuta um verso desse, você cria muitas imagens, você consegue imaginar o que o salmista disse. Em vez de eu falar, estou com muitos problemas, que é algo tão objetivo, o salmista diz, atolei-me num profundo lamaçal. Você cria uma imagem, você consegue entender o que o salmista está dizendo. Temos aqui mais dois exemplos da imagem hebraica. O Salmo 119:105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você lê um verso desse, você não consegue imaginar uma escuridão e você andando na escuridão com uma lâmpada nos pés. Então você imagina que linda essa imagem. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos pés, os nossos caminhos. Nós vamos andar em veredas corretas. A palavra de Deus traz isso. E o segundo versículo é o Salmo 139:15, que diz assim: os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Aqui está falando a respeito da gestação, quando nós fomos formados no ventre das nossas mães. Olha que lindíssimo que o salmista traz. Ele fala que os ossos não foram cobertos, ou seja, ninguém vê, mas Deus estava vendo. Quando no oculto fui feito, entretecido. Essa palavra no hebraico, ela dá a ideia de tecido, de um bordado feito com uma agulha e um bordado de várias cores. O nosso corpo, ele é feito de muitas cores. Nas profundezas da terra, ele compara o útero humano com as profundezas da terra, com os locais onde muitas pessoas nunca foram, não vão, está escondido. E assim é o útero da mulher. É lindíssima essa imagem que o salmista traz a respeito da gestação. E é lindíssima as imagens que nós temos da poesia bíblica. Pessoal, nós terminamos aqui a aula de gêneros textuais e literários e eu aguardo vocês em nosso próximo vídeo.